Olá e bem-vindos! Já alguma vez pensaram que, por trás de toda a imensa arquitetura do cosmos, pudesse existir uma presença maternal? Uma presença que nutre? Bem, hoje vamos mergulhar a fundo no documento 34 para explorar exatamente essa ideia, a força que, no fundo, dá uma alma ao universo inteiro. A pergunta é mesmo essa. O que é preciso para dar alma a um universo? É uma questão, uau, de uma escala gigantesca, não é? E a resposta, segundo o que lemos, é igualmente grandiosa. Parece que tudo começa não com uma, mas com duas presenças divinas, numa parceria que é, no mínimo, extraordinária. Ora bem, vamos então ao início de tudo. Na origem de um universo local, encontramos uma parceria absolutamente fundamental. A união entre um filho criador e um espírito criativo. Podemos imaginá-los como a dupla primordial que vai orquestrar absolutamente tudo o que se segue. Então, o Filho Criador, podemos mesmo imaginá-lo como o arquiteto divino. É ele que concebe o projeto, sabem, o modelo original. A sua esfera de ação, o seu trabalho, por assim dizer, está nos grandes projetos de força e poder que vão, literalmente, dar forma à estrutura de todo o cosmos. E é aqui que vemos como eles se completam na perfeição. Enquanto o filho desenha o plano, o espírito criativo, bem, ele materializa essa visão, transforma a energia pura em substância física. É quase como uma dança cósmica perfeita entre o projeto e a sua execução, entre a ideia e a realidade. Agora, as coisas ficam ainda mais interessantes. Esta parceria está prestes a evoluir, porque há um momento absolutamente crucial em que o espírito criativo, que até aqui era uma presença mais, difusa, impessoal, sofre uma transformação radical e emerge como uma personalidade, uma entidade única. O livro descreve-nos uma sequência de eventos cósmicos que é de tirar o fôlego. Tudo começa quando o filho declara que está na hora de projetar a vida. Essa intenção, essa declaração, ecoa até ao centro de tudo, ao paraíso. E essa resposta do paraíso desencadeia o que o texto chama de erupção primária. É um flash, e nesse instante o espírito criativo personaliza-se. Deixa de ser uma força e passa a ser uma pessoa, a ministra divina, a sua parceira eterna individual. E aqui temos de parar um pouco, porque este momento é descrito como instantâneo, inescrutável e incompreensível. Portanto, não estamos a falar de um processo gradual, é um flash, uma transformação imediata, cujo segredo, nos dizem, pertence apenas à trindade do paraíso. O ponto-chave a reter é este. De uma presença difusa, nasce uma personalidade divina completa e individual. E agora, com a ministra divina plenamente personalizada, a dupla criativa pode finalmente começar o seu trabalho mais íntimo e complexo. O de preencher o universo com vida, e vida de todos os tipos, desde os seres mais elevados até nós, os mortais. E esta citação acho que capta na perfeição a essência da sua função. Vós enviais o vosso espírito, e eles são criados. Reparem, o espírito não é uma força passiva, à espera, não! É enviado ativamente para criar, para nutrir, para manter a vida. É a fonte de toda a vitalidade do universo. E a sua colaboração é fascinante, porque abrange todo o espectro da vida. O filho, por exemplo, foca-se na criação de ordens mais elevadas, como os Melquisedeques. Já o espírito materno contribui com algo que é absolutamente fundamental para as criaturas em evolução, para nós, o chamado sopro da vida, aquilo que de facto anima a matéria. Ok, então como é que se gera e influencia espiritualmente um universo inteiro? Bem, a ministra divina estabelece uma rede incrivelmente complexa de circuitos espirituais. A melhor analogia é mesmo esta. Pensem nisto como o sistema nervoso espiritual de toda a criação. E essa rede imensa assenta em três circuitos principais. Apenas três. Um número que parece simples, mas que, como vamos ver, sustenta toda a vida mental e espiritual de um universo. Vamos então olhar para cada um deles. Ora bem, vamos lá detalhar isto. Primeiro, Espírito da Verdade. Este vem do Filho Criador e funciona como uma espécie de ímã que nos puxa sempre em direção à verdade. Depois, temos o Espírito Santo. Este é a influência pessoal, direta e reconfortante da própria Ministra Divina, do Espírito Materno. E, por fim, o Ministério da Inteligência, a origem de tudo o que é a nossa capacidade de pensar, de sentir e de evoluir. E se formos ver mais de perto este Ministério da Inteligência, encontramos 7 ajudantes. Podemos mesmo vê-los como as ferramentas espirituais que a Ministra Divina nos dá para trabalharmos a nossa mente. Eles cobrem tudo, desde a intuição, o primeiro vislumbre, até os picos da sabedoria e da adoração.
É a ação conjunta de todos eles que nos permite, de facto, crescer e evoluir mentalmente. Muito bem, depois de toda esta arquitetura cósmica, chegamos ao que realmente importa, ao ponto mais íntimo. Como é que tudo isto se manifesta na experiência humana, no nosso dia-a-dia? E a fonte descreve uma luta interna, uma luta que, sejamos honestos, todos nós conhecemos muito bem. Por um lado, temos a nossa herança animal, os nossos instintos, a nossa biologia, e do outro, temos o impulso superior, do dom do espírito. Essa tensão, essa luta constante entre o que somos e o que podemos vir a ser. E este é talvez o ponto mais importante de todos. O propósito de toda esta presença espiritual não é forçar, não é obrigar. A palavra-chave é ajudar. Ajudar a que cada um de nós consiga alinhar os impulsos mais básicos com os ideais mais elevados. Mas, e este mas é fundamental, a escolha final é sempre, sempre nossa. O livre-arbítrio é sagrado e nunca é violado. E por isso, nos momentos de dúvida, naquelas encruzilhadas da vida que todos enfrentamos, a fonte sugere que há uma voz sempre presente, uma voz que sussurra uma orientação que não é uma ordem, mas sim um convite simples, mas profundo, para quem estiver disposto a ouvir. Este é o caminho. É no fundo a nossa bússola interna a apontar sempre para casa.